Com o capítulo 1128, um gigante diferente de todos os outros aparece, sendo ele muito maior que gigantes comuns e ainda sendo chamado de Deus. Então, se você quer entender tudo sobre o gigante mais poderoso de One Piece, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e em One Piece os gigantes são reverenciados como uma das raças mais poderosas de todas, porém raramente vemos um gigante que se destaque pela sua força. Mas isso está prestes a mudar com o gigante Deus do Sol aparecendo, o primeiro gigante que provavelmente poderá chegar no nível Yonkou. Então eu peço que você também alcance esse nível deixando o seu like nesse vídeo. O seu like está até mesmo no nível acima do Yonkou. Então com isso, vamos agora para o gigante mais forte de One Piece. No capítulo 1128, vemos pela primeira vez um gigante diferente de todos os outros. Ele possui um manto negro, um cajado com o símbolo do sol e também um escudo com esse mesmo símbolo. Mas o que mais chama atenção ao olharmos para ele é a sua máscara feita do que parece ser o crânio de um alce com pelos saindo por baixo dela. Esse gigante também possui um reino inteiro dentro de seu castelo, onde ele próprio construiu, o criando como uma cópia do reino do gigantes de Elbaf. Nesse seu reino, ele colocou humanos comuns vestindo trajes típicos dos gigantes de Elbaf e faz todos eles viverem ali para sua própria diversão. Além disso, ele faz os humanos o adorarem como o grande deus do sol, agindo como o deus supremo daquele lugar. No seu falso reino de Elbaf, também existem animais gigantes que são tratados como divindades. No capítulo 1128, vemos que esse gigante que se intitula Deus do Sol também possui uma sala própria que ele chama de seu templo, onde ele tem alguns animais gigantes como guardas que protegem a sala, como uma enorme cobra, um corvo gigante e alguns ratos também de tamanhos muito maiores que o comum. E quando os chapéus de palha os veem pela primeira vez, eles ficam surpresos, porque aquele gigante é muito grande até mesmo para os padrões dos gigantes. Ele tem algo de diferente e algo de muito especial. Mas apesar de ser o deus de sua terra, esse gigante Deus do Sol parece ser uma pessoa muito cuidadosa e dedicada, que se importa profundamente com o que governa, ao mesmo tempo em que se enfurece quando algo sai do controle. Ao testemunhar os seus guardas animais de seu templo serem feridos pelos piratas do Chapéu de Palha, ele ficou indignado e buscou vingança, indo atrás de todos eles que imediatamente saíram correndo para não o enfrentar. Sabemos que Luffy é o tipo de pessoa que nunca foge de uma batalha, e tamanho não é algo que o intimida. Já vimos Luffy lutando contra gigantes antes, como por exemplo quando ele derrotou Hyruujin com apenas um golpe no Coliseu Corrida de Dressrosa. Luffy também já esteve de frente com monstros como Kaido e Big Mom, dois Yonkous extremamente poderosos, e mesmo assim ele enfrentou de frente, nunca dando as costas e fugindo. Zoro também é outro personagem que raramente o vemos fugir, independente do tamanho de seu oponente. Ele derrotou o comandante Pika dos piratas Don Quixote sem nenhuma hesitação, mesmo Pika tendo assimilado uma montanha inteira e estando incrivelmente grande. Zoro até mesmo parou sem medo um dos maiores ataques de todo o One Piece até agora, quando Kaido e Big Mom uniram suas forças em um só golpe. Então ver Luffy e Zoro fugindo desse gigante é no mínimo estranho e nos faz pensar que talvez ele seja mais forte do que pensamos, e podemos perceber isso apenas olhando para as expressões do Zoro quando o gigante está em sua frente. De primeira, Zoro fica surpreso com algo que percebe nele, e logo em seguida ele é o primeiro a notar a presença do gigante, avisando os outros que ele havia chegado. O que inicialmente me faz pensar o quão forte é esse gigante Deus do Sol. Um padrão muito comum em One Piece e nos animes shounens em geral é que a cada novo arco os vilões vão ficando mais poderosos. Isso acontece também até porque o próprio protagonista vai ficando mais forte, então precisa surgir um vilão mais poderoso para ter um desafio à altura.
Em Whole Cake tivemos Katakuri, um comandante Yonkou. Em Wano já tivemos Kaido e também Big Mom, já entrando no nível Yonkou. E em Egghead tivemos os 5 Gorosei, seres imortais que subiram um pouco a média. Então, seguindo o padrão, esse arco de agora também precisará ter um oponente poderoso. Não precisa necessariamente ser mais forte do que os Gorosei, mas apenas um desafio para o Luffy. E esse gigante deus do sol é o candidato perfeito. Ao longo da história de One Piece, sempre ouvimos falar como a raça dos gigantes é poderosa, como eles são guerreiros formidáveis que todos têm medo, como seu exército é o mais poderoso de todos. A própria Big Mom por muito tempo tentou ter o poder dos gigantes e até mesmo disse que se tivesse conseguido fazer o casamento da Lola com o Loki e conseguido o exército dos gigantes, ela teria superado Kaido, Barba Branca, Shanks e teria se tornado a rainha dos piratas. Então é claro que os gigantes possuem uma força devastadora, porém até agora ainda não vimos nenhum gigante com um nível tão grande assim. Alguns dos gigantes mais fortes que já vimos foi Dory e Brog, que são guerreiros formidáveis e antigos capitães dos piratas gigantes guerreiros. Então é claro que eles são poderosos, e até mesmo um pouco acima da média dos gigantes comuns. Porém, ainda assim, eles estão muito fracos comparados a personagens do nível Yonkou que já vimos na história. E também é impossível esquecer que eles foram derrotados pelo Galdino em Little Garden, perdendo totalmente para ele com a sua fruta da cera. Já vimos também Hyrule, que foi derrotado com apenas um soco do Luffy, e até mesmo San Juan Wolf, um dos membros dos Piratas do Barba Negra, e também temos Morley, um dos membros do Exército Revolucionário. Mas a verdade é que falta um gigante poderoso que nos faça realmente ver o poder desta raça, um gigante tão forte que possa ser comparado ao nível Yonkou. Já vimos vários Yonkous na história até agora, e todos eles eram apenas humanos, sendo que no começo de One Piece foi dito que os gigantes são várias vezes mais fortes que um humano, então deve ter algum deles um pouco fora da curva que chegue próximo ao nível dessas lendas, com o gigante intitulado Deus do Sol sendo o candidato perfeito. Mas então com isso, vamos entrar um pouco mais a fundo e entender por que esse gigante pode ser tão especial, começando pela sua máscara. A máscara do gigante Deus do Sol em forma de crânio de um alce já foi visto algumas vezes na história antes, e uma das mais importantes está no navio de Hyrule. Podemos ver uma máscara praticamente idêntica presa à vela do navio dos novos piratas gigantes guerreiros, inclusive até mesmo os pelos saindo por baixo do crânio, o que, claro, nos mostra uma conexão inegável entre os dois, até porque ambos são gigantes. Para Hyrule usar essa máscara em seu navio, ela precisa ter um grande significado, é quase como um símbolo, muito semelhante a uma bandeira pirata, talvez até mesmo uma forma de adoração. Esta máscara pode ser algo tradicional no reino de Elbaf com os gigantes, mas pelo fato desse gigante se intitular Deus do Sol, eu acredito que ela tenha um significado um pouco diferente. Vegapunk nos revelou durante sua transmissão ao mundo que o Deus do Sol Nika já existe desde muito antes de sua fruta. Na verdade, Nika não passa de um conto que os gigantes de Elbaf contavam entre si, uma história que mais tarde se transformou em uma Akuma no Mi que acabou sendo comida por Joy Boy. Então é muito comum que os gigantes, até mesmo dos tempos atuais, sejam adoradores de Nika, como vemos por exemplo com os bucaneiros, que é uma raça que veio dos gigantes e guarda a lenda de Nika em sua linhagem. Por isso é muito provável que exista uma espécie de seita ou algum grupo que adore o Deus do Sol em Elbaf. E a característica desse grupo é essa máscara com o crânio de um alce e pelos saindo por baixo. Se você reparar, a máscara do gigante que se diz ser o Deus do Sol possui um chifre maior, o que mostra que ele possa ter uma hierarquia maior nesse grupo, sendo talvez até mesmo o próprio líder.
E assim como aconteceu com Enel em Skypiea, que ao ver seu enorme poder, achou ser um verdadeiro deus, esse gigante ao perceber que era maior que os outros, um grande guerreiro com uma grande força e ainda mais um líder sendo adorado, começou a acreditar ser a própria reencarnação do Deus do Sol, criando assim para ele o seu próprio reino de Elbaf em escala bem menor e agindo como Deus do Sol absoluto nesse lugar. É interessante notar também que atrás da máscara de crânio de alce no navio de Hyrule há o desenho de um dragão negro. Isso pode ter vários motivos, mas também pode nos dar uma pista do poder desse gigante. Assim como ele tem vários animais gigantes como seus guardas, ele próprio tem a chance de poder assumir a forma de um animal gigante, se transformando em um dragão. Já vimos várias frutas zoans ao longo da história, porém a fruta do dragão até agora ainda não vimos, podendo ser esse o poder desse gigante, que engana todos dizendo ser o Deus do Sol. Outra possibilidade também é que ele tenha uma fruta que o permita esticar o seu corpo, fazendo assim com que ele realmente ache que ele é o próprio Deus do Sol pelas lendas de Nika ser uma pessoa que tem um corpo de borracha. Ele pode ter a fruta da resina, por exemplo, um material usado para criar a borracha e que também se estica, ou também pode ter uma outra fruta com essas mesmas propriedades, assim como Katakuri, por exemplo, que tem a Mochi Mochi no Mi e que permite ele criar vários movimentos do Luffy, transformando seu corpo em mochi e o esticando. Isso é interessante porque realmente faria as pessoas ao seu redor acreditarem que ele realmente é o Deus do Sol Nika, até porque ele tem os mesmos poderes da lenda. A fruta dele não pode ser a verdadeira Gomu Gomu no Mi, até porque Vegapunk revelou que esta fruta não está no catálogo das Akuma no Mi, ou seja, ela não existe, mas seria muito interessante ele ter uma fruta com esse estilo, que o permita esticar o seu corpo. Além disso também, esta máscara de caveira é muito semelhante a que um dos membros dos Cavaleiros Sagrados estavam usando durante um incidente de God Valley, o que pode ser apenas coincidência, mas também cria uma possível conexão entre esse gigante e o governo mundial, até porque ele tem o seu próprio reino, e precisaria ser financiado por isso de alguma maneira. Mas, de modo geral, esse gigante é a oportunidade perfeita de que finalmente veremos um gigante poderoso em One Piece. Ele é muito mais alto que o comum, é chamado de Deus do Sol, o principal deus da lenda dos gigantes, e ainda possui um reino inteiro administrado por ele, onde ele controla animais gigantes reverenciados como divindades. Então tudo nos mostra que ele é muito poderoso, até porque todos os personagens que vimos ter o título de Deus na história até agora mostraram poderes absurdos. Tivemos Enel em Skypiea, que só foi derrotado pelo Luffy ser o seu inimigo natural. Temos Imu-sama, reverenciado como Deus do Mundo. Temos também Luffy, que é o Deus do Sol Nika, com seu poder que lhe permite basicamente moldar a realidade com a sua imaginação. E claro, agora temos esse gigante que também assume o nome de Deus do Sol, que seguindo o padrão terá um poder igualmente gigante. Finalmente na história, teremos aquele gigante que fará jus à fama desta raça, aquele que é tratado como Deus, o gigante mais forte de One Piece.